Olá, pessoal! Olá, nutricionistas e futuros nutricionistas. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre terapia nutricional no ambiente hospitalar. A gente vai aprender como utilizar e também os tipos de alimentação recomendados para cada paciente. Bora lá? Como que a gente começa e inicia com essa terapia alternativa, né, para o paciente? Então, tem algumas perguntas que a gente pode ter como base para a gente avaliar se realmente é necessário ou não. Por exemplo, a primeira pergunta, a capacidade de ingestão via oral desse paciente. Ele está conseguindo comer via oral? Sim. Se sim, a gente prossegue. É, Dieta via oral está sendo suficiente? Se sim, a gente vai reavaliar em 7 dias. Então, o paciente está internado, a gente vai continuar avaliando para verificar se ele continua se alimentando de forma adequada. Caso seja não, a gente vai avaliar como está essa ingestão via oral. Se ele está conseguindo comer mais de 75% ou se ele está comendo menos de 60%. Por exemplo, como que a gente vai avaliar isso? A gente avalia pelo que o paciente comeu da refeição ofertada e o que sobrou. E aí a gente consegue dimensionar. Isso é muito importante ter uma avaliação precisa, porque muitas vezes o paciente está internado com algum acompanhante e o acompanhante acaba comendo a comida que sobra do paciente. Então, todas as situações a gente tem que avaliar para ver se não está acontecendo isso e se realmente é o paciente que está consumindo, né? E se não, a gente parte do pressuposto que a gente tem que iniciar a terapia nutricional enteral, se possível, né? Então, o paciente não está consumindo o que a gente espera, a porcentagem do que a gente espera, então a gente recorre à terapia nutricional interal. É suficiente? Sim, a gente mantém e continua avaliando. Não é suficiente, por exemplo, o paciente, por algum motivo, não está conseguindo ter o aporte calórico que ele necessita, então a gente recorre à terapia nutricional parenteral. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. O sistema digestório do paciente está funcionando? Sim. A gente vai para a terapia nutricional enteral? Não. A gente recorre à terapia nutricional parenteral. É muito importante a gente ter em mente que sempre a gente vai priorizar a forma, podemos dizer assim, mais fisiológica, né? Então, primeiro a gente vai tentar a terapia via oral, a suplementação. A gente viu que não está sendo eficiente, aí a gente recorre à terapia nutricional enteral, né? Porque o paciente ainda ali. O sistema digestório do paciente está funcionando, então a gente vai recorrer. E caso não, realmente a gente viu que o paciente não está conseguindo ter esse aporte calórico, está se desnutrindo, perdendo muito peso, a gente recorre à terapia nutricional parenteral, ou a gente pode até mesclar, né, o paciente receber os dois tipos de terapia nutricional, tanto interal quanto parenteral. Então, aqui a terapia oral, o paciente, né, vai comer pela boca, podemos dizer assim, é a forma mais fisiológica e esperada. A interal, o paciente vai receber ou é, pelo nariz ou pela boca, enfim, né? Aí a gente, a grosso modo falando, né, vai ter um caninho do nariz até o estômago, da boca até o estômago, enfim. E a parenteral, onde o paciente vai receber pela via venosa, né, pelas veias. Então, já o alimento, podemos dizer assim, nem é um alimento, né, já está na forma toda digerida, podemos dizer assim, a grosso modo falando. Depois a gente vai ver certinho. A terapia nutricional oral, ela é a mais fisiológica, como eu falei, mas para isso o o trato gastrointestinal do paciente tem que estar íntegro, funcionando, não é uma forma invasiva, a qualidade de vida, querendo ou não, o paciente, né, tem uma qualidade de vida maior, o paciente se sente até melhor, né? A manutenção de músculos associados à mastigação e deglutição permanecem, fatores determinantes que a gente vai decidir se vai continuar na via oral ou não. Doença de base, né? Então, a doença de base permite que o paciente continue se alimentando pela via oral. O tratamento proposto, o paciente está em risco nutricional e avaliação nutricional. Então, a gente tem que avaliar num todo se realmente o paciente vai manter
via oral ou se a gente precisa de outras alternativas para manter esse paciente nutrido, né, da forma mais adequada. E aí a gente, mesmo sendo via oral, as características da dieta poderão ser ajustadas, né? A gente pode adaptar de acordo com o quê? Com a apresentação, a consistência, né? Muitas vezes o paciente não vai conseguir comer, deglutir da forma que a gente espera, então a gente pode adaptar o fracionamento, a densidade também da refeição, as características dessa refeição, né? Até para melhorar o sabor, enfim. Então, a gente vai ter a dieta oral adaptada e a dieta oral associada a suplementos nutricionais. A dieta ou alimentação normal é uma alimentação balanceada, de forma agradável à apresentação, adequada para indivíduos sadios ou doentes, que não necessita de nenhuma modificação. Então, o paciente está internado por algum motivo, mas continua comendo normal e não precisa de nenhuma adaptação. Dieta especial ou modificada. Ela deve atender às necessidades desse indivíduo e com algumas modificações que se fizerem necessárias nas suas características físicas ou químicas desse alimento. Dieta é o padrão alimentar de um indivíduo, que é influenciado por hábitos alimentares, fatores socioeconômicos podem influenciar, culturais, tabus e preconceitos religiosos. Então, a gente tem o costume de falar, o paciente está fazendo dieta, mas dieta é o padrão alimentar de cada pessoa. Então, a gente sempre está, né, a grosso modo falando, fazendo dieta, né, tendo uma dieta, tendo um padrão alimentar que é influenciado por vários fatores. O cardápio nada mais é que a tradução culinária das preparações da dieta e a forma de apresentação das refeições. Então, o cardápio vai estar lá. O que é a refeição, a forma de apresentação, enfim. E a dietoterapia, que é a terapêutica nutricional indicada a indivíduos, né, que precisa de alguma adaptação devido a alguma patologia, precisa de alguma modificação, né, dessa dieta, da forma de receber esse alimento. Local e equipe de produção, unidade de produção, é a equipe que é treinada pela nutricionista, né? Supervisão da nutricionista, e que realiza o preparo, né? Onde realiza o preparo dessa refeição. E a divisão da unidade, cozinha geral. Então, vamos imaginar no ambiente hospitalar. Cozinha geral é o preparo das dietas normais, né? O paciente, por exemplo, quebrou a perna e está internada, aguardando alguma cirurgia, não precisa de nenhuma adaptação. Então, vai ser preparado na cozinha geral. Cozinha dietética é o preparo de dietas especiais. Então, a gente precisa adaptar. É uma dieta que a gente precisa reduzir o sal, né, o sódio, a gente precisa reduzir a gordura, ou até mesmo essa refeição ser isenta, né, de gordura, de sódio, enfim. Lactário é o preparo de mama, onde no hospital, né, a gente está falando, onde ocorre o preparo de mamadeiras de formas lácteas, e o laboratório de nutrição integral, o preparo de dietas por sondas ou suplementos nutricionais. Então, por ser uma alimentação mais específica, a gente precisa de um ambiente mais específico, né, para evitar o risco de contaminação. E as consistências da dieta falando de via oral. Então, mesmo que o paciente receba a dieta via oral, a gente pode fazer algumas adaptações. Então, a gente tem as consistências da dieta, como branda, normal, pastosa, líquida e líquida pastosa. A dieta normal não tem nenhuma restrição, então não precisa fazer nenhuma adaptação, vai ser o cardápio normal que a gente costuma ofertar no hospital, né? Sem nenhuma restrição. O paciente está com TGI, né, o trato gastrointestinal funcionando de forma adequada, ele está conseguindo comer a quantidade que a gente espera, né, e não está em risco de desnutrição, a gente mantém a dieta oral. Dieta normoglicídica, normoproteica e normolipídica. Então, a gente não precisa fazer nenhuma restrição dos macronutrientes, né, e de nenhum micro, enfim. Então, a consistência da dieta normal. Geralmente, quando é ofertado esses tipos de dieta no hospital, para pacientes ortopédicos, para paciente ginecológico, entre outros, né?
Então, o paciente está ali por algum acidente que ocorreu, algum motivo, mas não precisa de nenhuma adaptação, o estado nutricional não está debilitado, ele não está em risco. Aqui, né, um exemplo da dieta normal, sem nenhuma adaptação, um arroz, feijão, a proteína, a gente não precisa de nenhuma restrição. A dieta branda é uma dieta que busca facilitar a digestão, então os alimentos eles vão ser modificados pela cocção, então vai ter uma consistência mais macia, a gente vai realizar o abrandamento dessas fibras, e também vai ser reduzir, né, suavizar a questão dos temperos, do sal. Então, não deve conter frituras, alimentos gordurosos, condimentos irritantes e salada crua na dieta branda. Indicações: paciente com alguma alteração mecânica de mastigação, com o intuito de facilitar a digestão em alguns pós-operatórios, e restrição não tão severa de sal e irritantes. Então, a gente recomenda essa consistência. Não é obrigatório que o alimento seja triturado ou moído, apenas bem cozido. Então, o paciente está conseguindo comer, mas tem alguma dificuldade ali, então a gente faz esse abrandamento das fibras para facilitar. A dieta pastosa, então, já é uma dieta que a consistência tem a finalidade de facilitar essa ingestão, né? Ou contornar problemas de mastigação, deglutição, alteração nessa mecânica de mastigação. Então, tem a consistência mais abrandada pela cocção e processos mecânicos, com alimentos moídos, desfiados, uma forma de purê. E aí sim a gente vai mudar essa consistência, né? Vai ser alimentos mais desfiados, mais molinhos, né? Na forma de purê. Geralmente, quando que é utilizado? Em pacientes neurológicos, por algum motivo não consegue mastigar, o pós-operatório de cirurgia da face, o paciente teve algum processo, né? Teve que fazer extração de dentes, algum processo, alguma cirurgia na face, e ausência de dentes, por exemplo, a gente, em pacientes idosos, né, que está ali sem dentadura, a gente utiliza essa, essa consistência, né? O paciente está com ausência de dentes para melhorar. Aqui é o exemplo da dieta pastosa, então a gente vê que carne mais desfiada, né, e a consistência mais pastosa para facilitar a mastigação, deglutição desse paciente. Dieta líquida pastosa é utilizada para pacientes com problemas de deglutição também, mastigação, e em que a função do trato gastrointestinal seja um pouco alterada, né, também pré e pós-operatórios. Então, é uma preparação espessa semilíquida, né? Preparação líquida separadas. Geralmente, quando é esse tipo de dieta, né, mais liquidificada, a gente pode ser que, não, pode ser não, vai diminuir o valor calórico dessa refeição. Então, pode ser o caso de se pensar em suplementos, enfim, e melhorar talvez essa caloria, esse valor nutricional dessa refeição. Dieta líquida. Então já é tudo liquidificado, né? Fornece nutrientes, exigindo o mínimo de esforço digestivo e absortivo, geralmente em pós-operatório, disfagia, é completamente líquida, né? Aí a gente tem alguns tipos de líquida. A líquida completa ou restrita mínima em resíduos. A dieta líquida, pacientes com comprometimento digestórios, né? Ou então o paciente precisa de algum preparo, de alguns exames ou pré e pós-operatório, é recomendado esse tipo de dieta. Deve ser utilizado por curto período para evitar as deficiências nutricionais. Como eu falei, a partir do momento que a gente bate, liquidifica, né? Deixa mais líquido, tem que coar, diminui bastante o valor calórico daquela refeição. Apresenta baixa densidade calórica e o uso prolongado talvez requer o complemento com alguns suplementos nutricionais. Aí o exemplo, né? Totalmente liquidificada. Mudanças na composição das dietas. Então, as dietas poderão ser modificadas, né, quanto ao teor de nutrientes, proteínas, enfim, dependendo da individualidade daquele paciente e da doença. Então, por isso que é importante nós, né, como nutricionistas ou profissional da saúde, avaliar.
né? Ter sempre um olhar atento ao paciente, ele está conseguindo comer, o que que a gente pode fazer para melhorar, enfim, e manter esse paciente